gente vai trazer para a nossa conversa alguém que faz a gente se animar todos os dias, sempre com mensagens muito positivas. Parece que ele está chegando aqui, sou fã, ele sabe. Padre, tá aí? Ei, minha gente! Ei, que delícia! Agora sim! Finalmente! Olha, eu precisei sair de casa para poder vir para o ar livre, para o sinal ficar melhor e eu conseguir falar com vocês. Que Prazer lindo! enorme. Tá muito bom te ver assim com essa imagem toda. Tá mesmo. Pois é, essa aqui é minha roça. Estou aqui vivendo o meu essencial. Estava ouvindo vocês falando. A Mariana com uma expressão que eu achei lindíssima. Que, se você me permite, Mari, vou incorporar à minha vida, que é a gente ter o olho essencial. Claro, que honra! É bom porque chega um determinado momento da vida, e eu acredito que isso é um resultado do tempo em nós, que nós vamos perdendo um pouco a atração pelo supérfluo. Talvez pelo a própria convicção, a consciência que vai se iluminando. Chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que tem de futuro. E eu acho que isso naturalmente nos faz prestar atenção no presente, que é a maneira mais inteligente de lidar com o futuro, não é com a ansiedade, mas é articulando bem o presente. E o olhar essencial, a gente ter a percepção daquilo que realmente interessa, daquilo que de fato merece o nosso empenho, onde nós devemos gastar o nosso sangue. Porque em todos os lugares, em todas as situações, em todas as ocasiões, estando felizes ou não, nós estamos gastando o nosso sangue. Então é muito importante, por um comprometimento pessoal, uma responsabilidade que a gente tem com a gente, nem é com os outros, é antes de tudo uma atitude de responsabilidade que diz respeito a nós, e somente depois isso se desdobra na vida dos outros. Eu preciso estar muito consciente e feliz onde eu estou gastando o meu sangue, onde eu estou derramando as minhas intenções, onde eu estou vivendo os meus empenhos. E somente o olhar essencial nos dá condições de fazer as escolhas que de fato nos fazem ser a pessoa certa no lugar certo. E às vezes nós somos a pessoa certa no lugar errado, do jeito errado, de um formato que a gente ainda não descobriu ser o nosso. Às vezes nós somos a pessoa certa usando roupagens de expectativas alheias, mas não. O olhar essencial, ele nos coloca no eixo de verdade em que a gente não se permite mais nem viver sob a sombra de olhares alheios, de expectativas alheias, nem tampouco das nossas ilusões. Porque às vezes nós também criamos ilusões, criamos expectativas para nós que são cruéis, que são pesadas, que nós não damos conta de cumprir. Eu acho que o olhar essencial, ele nos coloca naquilo que de fato importa. Eu sou um usuário da Young Living, todo mundo aí da empresa já sabe, e eu acho fantástica essa ideia da gota que transforma a nossa vida. Eu tive um problema de refluxo há um tempo, eu usava muito aqueles medicamentos que são controversos, que a gente não sabe se faz bem no futuro. Aí alguém lá nos Estados Unidos me deu uma caixa dessa de presente de óleos essenciais e disse assim: são 2 gotinhas por dia na água, de manhãzinha, em jejum. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que 2 gotas podem fazer por mim o que essa medicação às vezes não consegue? Aí sabe o que eu me lembrei? Que a primeira vez que eu fui a Israel, eu fiquei fascinado de ver a tecnologia que os israelitas encontraram para poder driblar a falta de água, que é a irrigação de gota. É verdade. A irritação de gota também nos mata. Se você vai se irritando um pouquinho a cada hora, você morre no final do dia. É verdade. Mas a irrigação de gota, que é uma gotinha por minuto no pé daquela planta. É isso mesmo. Aquilo transforma o deserto em oásis. E aí eu comecei a descobrir que a gota essencial, aquela que não tem supérfluo, aquela que está concentrada de saúde, de bem-estar, aquela que traz para o nosso corpo uma harmonia que sozinho ele não consegue, me lembra muito a irrigação de gota. É uma gotinha por dia, 2 gotinhas por dia, e a gente vai trazendo a saúde que nós tanto merecemos e precisamos. Ai,
Que lindo A isso. gente está aqui Você até sabe, padre, que anestesiado. você me lembrou de uma mensagem incrível que eu li uma vez de um teólogo que eu sou fã, que é o Raymond Panikkar. E ele Gosto diz demais assim, também. e ele diz assim, não sei se o senhor já viu um vídeo dele, que está aqui no YouTube, inclusive, em que ele fala assim, o que se passa com a água da gota da chuva quando ela cai no mar? E ele diz assim, com a água não se passa nada, porque ela continua sendo água e se mistura no mar. Apenas a gota se dissolve. E eu acho que o óleo essencial traz muito essa mensagem para a gente, porque ele é essencial para a gente, a gota se dissolve dentro da gente e se mistura de uma maneira natural, fazendo com que a gente recupere o nosso essencial. É muito linda essa mensagem, porque afinal de contas somos todos mar e água, né? É isso e mesmo. somos todos natureza. E como dizia um outro filósofo que gosto muito, que complementa muito nas nossas teologias, Heráclito, nunca se banha duas vezes na água de um mesmo rio. Ele será sempre outro. E o vir a ser, que é o processo filosófico que nos transforma, eu acho tão bonito isso, sabe? Eu pensar que Deus já me deu toda a essência. O que eu agora preciso fazer é exercer um cuidado diário que me proporcione vir a ser quem Ele fez. É como a semente. Nossa, isso Não é é muito bonito bonito, isso? muito bonito. Muito. É como a semente. A semente, quando você olha para ela, nada lhe será dado além do cuidado exterior, para que ela venha a ser tudo que ela já é em potencial. A gente não acrescenta nada à semente de um grande jatobá. Antes ela é pequenininha, mas todas as possibilidades daquela grande árvore já estão nela. O que a gente vai fazer é plantar no lugar certo, regar na hora certa, respeitar as características daquela planta. Não adianta a gente querer plantá-la num lugar que o clima não favorecerá. E eu fico pensando que nós somos assim também. O processo de vir a ser humano, ele não pode ser desvinculado da experiência do cuidado. A antropologia do cuidado, ela nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje, em que nós estamos convidados a voltar àquilo que em nós é essencial. Você pode observar que nesses dias diferentes que nós estamos vivendo, não há nada que nos reste a não ser cuidar do que é essencial. E é esse movimento que vai nos transformando naquilo que somos. Eu acho que a felicidade, o conceito que às vezes é usado de maneira tão superficial, de forma tão fútil, eu acho que felicidade é a gente estar confortável em nós. É você ter aquela consciência tranquila de que você é a pessoa certa, porque Deus não errou na sua essência, e você está no lugar certo. E aí é um cuidado seu, não é Deus. Não é Deus que vai te mudar de emprego, não é Deus que vai te retirar de um lugar, não é Deus que vai te retirar de um relacionamento. Ele pode até interferir de maneira através da sua inteligência, através do seu bom senso, das pessoas que te cercam. Por isso eu falo tanto da importância de nós prestarmos atenção na nossa ambiência emocional, que são pessoas que estão comprometidas com a nossa essência, que são aquelas pessoas que emocionalmente nos dão as gotinhas essenciais do dia a dia, para que a gente se mantenha saudáveis. E esse comprometimento de a gente saber, olha, será que eu estou no lugar certo mesmo? Será que apesar de estar ganhando tanto dinheiro, nesse emprego que eu estou, ele me realiza? A gente fazia a pergunta essencial, sabe? A gente não ter medo da pergunta essencial. Eu sei que no dia a dia a gente se faz muitas perguntas, mas elas são acidentais. Elas não interferem no resultado final da nossa alegria, da nossa felicidade. Que roupa eu vou vestir hoje? O que eu vou comer? Tudo isso é acidental. Mas quando você está falando de coisas essenciais, de decisões essenciais, porque estão intimamente conectadas com a sua essência e com o resultado do florescimento daquilo que você é, aí sim nós estamos tratando de um viver muito responsável, que eu acho que as pessoas estão acordando para isso. Na semana passada eu fiz eu não sei com quem foi, uma live com quem eu falava da diferença que nós temos para essas gerações mais jovens. Eu digo que nós não teremos para quem vender as nossas casas enormes. Nós não teremos para quem repassar este ônus arquitetônico que alguém um dia nos fez engolir,
olha que casa maravilhosa, vamos construir isso, vamos construir aquilo. A gente constrói 1.500 metros quadrados, mas a gente só usa 120. O resto a gente paga imposto. Porque a gente não descobriu na hora de fazer o projeto o que de fato é essencial para nós. Nós construímos muito as nossas casas a partir das nossas carências, dos meninos pobres que nós fomos, das meninas pobres que fomos, que ainda não fomos curados dentro de nós, das vergonhas que nós ainda tínhamos, do sentimento de inferioridade que às vezes nós trazíamos. Então, às vezes, hoje, nós temos tudo de forma exagerada, porque a gente ainda não satisfez a essência. Eu acho muito bonito as pessoas que, num determinado momento da vida, precisam mudar o rumo, como o nosso querido Fernando, num determinado momento da vida, quando tudo parecia estar pronto, de repente precisou se refazer, precisou se restabelecer e o sorriso continua aí no rosto e a disposição de continuar vivendo. Embora estejamos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ainda nós tenhamos disposição de abrir a janela todo dia e falar assim, o nosso mundo desmoronou. Não estávamos mais como estávamos. Não estamos mais como estávamos. A idade chegou, mas de repente, mais criativos. Muitos relacionamentos são terrivelmente terminados porque os casais se estabilizam, como se o amor fosse uma caixa d'água que nos desse a garantia de que a água estará sempre limpa. Não. Água parada, água estabilizada, tende a apodrecer. Por isso nós precisamos assumir o risco do amor, que é sempre corrente. Águas de um rio que nós nunca poderemos afirmar ser o mesmo. Portanto, vamos entrar sabendo que hoje ele pode estar mais raso ou ele hoje pode estar mais profundo, porque essencialmente ninguém está estabilizado, estamos sempre em movimento. Que maravilha, hein, padre? Que incrível. A vida é todo dia, né, padre? Inclusive hoje. Parabéns. Vamos aplaudir, porque realmente... Nossa! Eu acho que eu nunca fui tão grata a uma conexão de internet, a uma roça com uma internet boa. É isso mesmo, Mária. Como é que a gente vai ficar sem isso hoje, meu Deus? Oh, meu Deus. Padre. É que nós estamos necessidade de prosa, Mariana. Demais. Se você for perguntar, e sinceramente todos nós dissermos, nós temos muitas festas, nós temos muitos encontros, nós temos muitas amizades, mas às vezes nos falta falar do essencial. É isso. Às vezes nós não temos os espaços para a gente colocar a nossa alma para quarar, como faziam os nossos avós, quando tinha nódoa. A gente falava era nódia, né, Fernando? Não era nódoa. Essa roupa tá com nódia. Quando tinha uma mancha na roupa, a mãe da gente punha para quarar. E a nossa alma precisa dos mesmíssimos cuidados. E quem quara a nossa alma são as palavras. É o sol do entendimento, é aquele que você vai construindo em parceria, porque o conhecimento é sempre plural. Eu nunca tenho coragem de dizer eu, somos sempre nós é que construímos as nossas soluções, nós é que construímos as novas ruas, as novas pavimentações interiores, por onde nós vamos andar por este tempo. Então é tão bonito a gente descobrir que a conversa é o Rivotril. Se nós conversássemos mais, nós precisaríamos menos remédio para suportar a vida. Se nós tivéssemos mais gotas essenciais no nosso dia a dia, mais conversas esclarecedoras. Todos nós estamos muito carentes disso. Sim. E de vez em quando... Sabe que eu acho que a live entrou em moda e não deveria sair mais. É verdade. Tem toda a razão, padre. E tem muita live fazendo bem pra gente, não é verdade, Cris? As suas estão absolutamente incríveis. Eu vou contar até uma passagem que eu tive com o padre, que foi absolutamente espetacular, que eu aprendi muito e acho que as pessoas vão aprender, padre. Encontrei o padre na casa da Eliana, e a Eliana estava vivendo um momento muito delicado, né, numa gravidez de risco, e ela fez o chá de bebê ela de repouso no sofá. E o padre foi lá, fez uma mensagem linda, maravilhosa, eu fiquei absolutamente apaixonada, emocionada. E aí eu tenho essa mania de falar para todo mundo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E fui lá eu pro padre, Deus te abençoe. Isso e aí mesmo. todo mundo começou a dar risada. Eu falei, padre, perdão. Eu falei, quem sou eu para pedir para Deus abençoar o senhor, né? Aí ele falou, minha filha, o negócio é o seguinte,
todo mundo esquece do padre. Todo mundo pede a bênção para o padre, mas todo mundo esquece que eu também sou um ser humano, eu também preciso de bênção. E o senhor me fez aprender muito isso, que às vezes a gente está com uma pessoa do lado, pede muito para a pessoa e esquece também de estender a mão para aquela pessoa que também precisa. Todos nós precisamos um dos outros, né, padre? E sabe o que é o mais interessante? Nós, religiosos deste tempo, precisamos retirar dentro da compreensão das pessoas de que nós somos seres superiores. Não, pelo amor de Deus. A bênção é um atributo humano. Eu, por acaso, sou padre, eu tenho a responsabilidade, eu nem compreendo isso como um poder. É uma responsabilidade que eu tenho a mais, de abençoar algumas situações que você não pode, por exemplo. Você não pode presidir a celebração da Eucaristia. Eu posso. Sim. Eu posso presenciar a celebração matrimonial, que é a bênção que os noivos se dão. Muita gente acha que quem celebra o casamento é o padre, né? Não, pelo amor de Deus, eu não me casei com ninguém. Uma vez uma moça até falou: padre, celebra o meu casamento. Eu falei: meu querido, eu não posso me casar com você, porque quem celebra é você e seu marido. Aí ela não entendeu nada do que eu falei. Eu falei: pois é, o sacramento do matrimônio, quem celebra são as partes. É o esposo e a esposa que estão celebrando, o padre só presencia. Então, às vezes a gente tem essa pretensão de, como religiosos, né, de que nós estamos mais próximos de Deus. Não, pelo amor de Deus. A primeira grande lição que eu recebi sobre Deus nem foi na teologia, foi minha mãe. E eu acho que toda mãe tem o dom de abençoar com um grauzinho a mais que todo mundo. Porque a bênção de mãe é a bênção do amor mais puro, mais desinteressado que um ser humano pode viver. Com todo respeito ao amor do pai pelo filho, o amor da mãe é uma categoria que nós não podemos nem nos aproximar com as palavras. Então eu nem ouso dizer, eu só reverencio. Então, Cris, você como mãe, você tem um poder enorme de abençoar tudo que passar pela sua frente. Ai, obrigada, padre, que delícia. E outra coisa que o padre faz, que para mim, eu tenho que começar meu dia vendo tudo que ele posta, sabe? É o humor, né? Ele traz muito humor para a nossa vida, que é importante, né? Mari, Fernando, Paloma, porque sem humor a gente também não vive, né, padre? A gente precisa disso. O humor é bênção, não é? O humor é bênção essencial. Eu falo que, olha, quando nós temos uma visão bem-humorada da vida, a gente ri da gente mesmo. E nada pode ser mais libertador do que você rir de você, porque depois, se o outro ri, não é tão ofensivo. Você pode observar que quem se ofende muito fácil é quem não riu primeiro de si. Então eu não dou esse direito ao outro, eu rio primeiro de mim, depois o outro pode rir. Sensacional. Essa vista maravilhosa aí é de Formiga, sua cidade, perto do lago? Não, Fernando. Eu saí de Formiga com 16 anos e nunca mais voltei para morar. Eu estudei 16 anos para ser padre, cada tempo numa parte do Brasil. Morei um tempo em Minas, né, onde eu comecei. Depois morei em Santa Catarina, quase 8 anos. Morei 4 anos no Paraná. Depois, a minha última fase de estudos, que é quando eu fiz a teologia, foi aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba. E eu me apaixonei pelo Vale, não consegui nunca mais sair daqui. Depois eu até voltei para Belo Horizonte para fazer o meu mestrado, mas continuo morando em Taubaté. Adotei essa terra como minha. Maravilha, maravilha. Gente, foi bom demais. Muito. Esse tempo aqui que a gente acabou? ficou junto. Não! Estamos na contagem regressiva Por que aí você do quer Gol nos Brasil. encerrar, Paloma? Eu não quero tumultuar, imagina. Agora que a gente engrenou... Eu não quero, como diz em Minas, não quero meter minha colher nessa prosa, mas... Agora que a gente o padre falou onde ele está, a internet está pegando, eu pedi ele para cantar, para a gente dançar. Oba! Ó, então a gente faz o seguinte, a gente faz a dancinha do TikTok agora pra gente já deixar preparado, Fernando, puxa aí pra nós, e aí a gente encerra com a dancinha, porque daí a gente vai pros últimos
últimos momentos aqui do Go Brasil. A gente agradece demais, maravilhoso esse tempo com vocês. Padre Fábio, além de saber que você é incrível e você traz essas palavras maravilhosas para resgatar sobre o que é essencial na vida da gente, te amo mais ainda depois que eu soube que você é apaixonado pela Young Living. Então, ó, agora o grauzinho subiu muito, tá? Eu falei, quando eu fui convidado para estar aqui, eu disse para a Sandra, Sandra, nada me torna mais confortável do que quando eu tenho a oportunidade de falar de algo que de fato eu acredito. E quando eu conheci a Young Living, ela fez tão bem na minha vida que eu comecei a sugerir às pessoas. Ainda não existia no Brasil. E quando eu soube, quando a Márcia me falou, padre, que eu vi um post da Márcia, eu falei assim, pelo amor de Deus, pergunta para eles se eles têm produto tal. Foi. Aí ela falou, por que o senhor conhece a marca? Eu disse, há 3 anos eu faço o uso dos óleos e eles me fazem muito bem. Tanto é que eu recomendo às pessoas, mas não tem no Brasil, fica mais difícil. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui participando deste momento com vocês. E você pode ter certeza que a minha adesão ao produto de vocês é porque reconheço nele saúde. Eu, como líder espiritual, eu falo o tempo todo da conexão que existe entre a vida física e a vida espiritual. Para mim, não há separação. A gente só separa para entender, do ponto de vista pedagógico. Mas quando eu vivo a minha espiritualidade, é no corpo que eu vivo. Eu gosto de dizer, eu cuido do corpo porque é ele que põe minha alma para passear, para dançar, para entender, para viver a sensibilidade das coisas. Então, esse corpo estando saudável, Paloma, e isso eu admiro demais quem trabalha com saúde, falei isso com a Sandra até, e como deve ser agradável para você levantar todos os dias e saber que você não faz parte de uma indústria alimentícia que adoece as pessoas. Deve ser desagradável, não é? Você sair de casa e colocar o seu empenho em saber que você vai produzir um produto que vai causar câncer ou acelerar o processo de envelhecimento das células, que vai causar intoxicação, que vai causar a acidez do organismo, que é onde se alimentam as células cancerígenas. Que satisfação enorme deve ser você levantar e saber que você vai ganhar o seu sustento, produzindo, vendendo, levando ao conhecimento de muita gente um produto que tem o poder de produzir saúde. E produzindo saúde física, a alma dança feliz dentro de nós. Sim, você tem toda a razão. Que assim como Fernanda Mariana, também foi uma reinvenção depois de 20 anos trabalhando na área. Então, a Young Living foi uma escolha de satisfação pessoal e saber que eu estou deixando um legado. Isso é importante. Parabéns, viu? Obrigada. E que ela no Brasil dê muitos frutos de saúde para o nosso povo, que o nosso povo merece e precisa. Isso aí. Queria te fazer Maravilhoso. Padre, eu só queria retomar essa ideia de deixar, antes da gente encerrar, essa sua ideia de deixar a alma quarar com boas perguntas. Eu fiquei fascinada e parada ali nela, porque o senhor tocou no assunto do medo, que eu acho que muita gente tem sentido nessa fase que a gente está vivendo. E quando eu saí da Globo e pedi demissão, muitas vezes as pessoas me perguntavam e diziam assim, eu queria muito ter sua coragem. E aí, uma coisa que eu descobri, aliás, 2. Uma delas é que não existe coragem onde o medo não está primeiramente. A coragem só existe quando o medo já surgiu. Então, seja bem-vindo, medo, abrace o seu medo, olhe para ele de frente. E a segunda questão é que tem uma outra arma poderosíssima contra o medo, que não é a coragem, mas é a curiosidade. Porque a gente pergunta, e se der errado? Mas e se a gente perguntar para a gente mesmo, e se der certo? E se for bom? Então, eu acho que essa também é uma mensagem boa para a gente deixar nessa hashtag GoBrasil, para você tentar aquilo que você sempre quis fazer, nunca teve coragem. Seja curioso, vá, tente, bote em prática nessa segunda-feira, que a gente possa retomar essas palavras tão sábias do padre aqui na segunda-feira e fazer aquilo que faz a nossa alma dançar. Olha, eu costumo fazer uma frase que às vezes as pessoas se assustam, mas ela tem muito sentido depois que você interpreta com calma. Transforme o seu medo em raiva. Quando você está com medo, você fica... Quando você fica com medo, você fica acuado e você fica refém de todas as suas impossibilidades. Quando você transforma isso numa ira, e do ponto de vista filosófico,
A ira, ela tem um poder enorme de criação. Não é essa ira que as pessoas transformam em atitudes de agressão contra os outros, não. Mas uma agressividade que você precisa viver com aquilo que precisa ser destruído ao seu redor, com aquilo que lhe acomodou, com aquilo que lhe impede de ir. Transforme o medo em raiva e você vai ver que grande ser humano está escondido atrás do medo e que só a raiva, só a coragem, que depois já é um desdobramento da raiva, vai poder ser revelado. Padre, tem mais uma frase também. Maravilhoso. Uma música linda da Marisa Monte, chame sua dor para dançar. É isso. Essa também é linda, né? Isso é lindo. Para a gente encerrar aqui, os últimos minutos, eu te vi dançando, cantando, aliás, com a Claudinha Leite, que participou desse evento também. Claudinha Leite esteve conosco também? Teve sim. Te vi lindamente no palco, com ela cantando uma música maravilhosa que resume muito o que a gente falou, que a vida... Diga lá, meu irmão, o que ela é a batida do nosso coração, uma doce ilusão, é maravilha, sofrimento, alegria e lamento. Dá pra gente mandar a capela assim aqui? Dá, claro. Padre. É maravilhoso. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo, que nem dá um segundo. Há quem diga que a vida é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é vida e prazer, ela diz que a vida é viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada e por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Todos nós. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, mesmo enclausurados. É bonita e é bonita. Obrigada, gente! Demais! Brindamos aí o nosso evento com a presença de vocês, a capela do Padre Fábio de Mello, maravilhoso! Muito obrigada por tudo. Eu agradeço demais por esse encerramento que a gente está tendo aí com vocês juntos. Toca. Eu sei que dá muita emoção. Eu sei que dá muita emoção. Nós todos aqui estamos muito acostumados com programas ao vivo, com situações que acontecem e que saem, né, do que a gente estava imaginando que ia acontecer. Eu sei que a gente está em alto astral e a emoção é importante. Acho que todos eles entendem sobre isso. O padre, claro que mais ainda, porque ele lida com muita emoção das pessoas. E isso que é legal, você está mostrando, a Paloma, eu estava conversando com ela nos bastidores, que envolvimento que ela tem, né? Porque além de levar todos os bastidores aqui, né, e trabalhar por essa empresa, ela vestiu a camisa literalmente, porque estar sentada nesse sofá aqui apresentando um programa, vocês sabem do que eu estou falando, todos já passaram por isso e passam ainda. É muito difícil, tem que ter muita coragem, tem que ter muita vontade, muita verdade dentro de si, né? Então, parabéns, Paloma, muito obrigada por esse convite, é uma honra para todos nós, a gente está juntos, mesmo que virtualmente, pessoas maravilhosas, cada um com o seu ensinamento, com a sua experiência, com as suas fraquezas, muitas pessoas, como o Fernando e a Mari acabaram de apresentar, um momento de, né, tropeço, de medo, de coragem que veio, o padre também sempre ensinando para a gente que ele também é humano, que ele também teve seus erros, teve suas fraquezas.
E é muito importante a gente estar junto com uma empresa que entende isso e está querendo o melhor para a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade e pela emoção que você está trazendo. Sim. Olha... Aliás, Cris, só uma coisa, Paloma, eu queria tirar uma selfie nossa, faz a pose aí, gente. Ótimo! Eu não posso perder esse momento. Agora, aí, Fê, olha pra cá, aí, boa! Muito bom! Bom, é demais ver você chorando com essa emoção, Paloma, emociona todo mundo e a gente percebeu isso mesmo nas nossas conversas, parabéns, viu? Que incrível! Para quem não tinha experiência de apresentadora, você, olha... Mandou muito bem, né? Eu já ganhei apelido, Mariana. É Paloma Bernardes. Fátima, atenção. Então, ó, queridos, obrigada mesmo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive um bate-papo com a Carla Marco, que é a presidente da Young Living no Brasil. E várias vezes eu vi a Carla dizendo sobre a importância, ela sabia que tinha a missão de fazer as pessoas entenderem os óleos essenciais e fazer as pessoas sonharem a empresa da Young Living no Brasil junto com ela. E aí, quando a gente foi para o Go Brasil com esse projeto inteiro, que ela foi junto na hora, eu falei, Carla, agora eu entendi. O Go Brasil foi um sonho que todo mundo sonhou junto. Não tem preço. Não tem preço. É isso mesmo. Obrigada, gente. E aí a gente agora vai agradecer a participação de vocês, manda um beijo para todo mundo e a gente tem inclusive um vídeo logo depois desse tchau de vocês de um spoiler do que vai acontecer quando a gente estiver juntos fisicamente em 3 de outubro. Então, 3 de outubro a gente vai ter um super evento aqui em São Paulo, na Expo São Paulo, em que a gente vai celebrar muitas coisas que vão acontecer daqui em diante com a hashtag GoBrasil. Então, eu vou pedir para vocês darem um beijo, a gente vai jogar o vídeo do spoiler e aí a gente vai para o encerramento do nosso programa. Beijo. Beijo no coração Deus abençoe a todos, um beijo. Amém. Beijo. Um beijo, muito amor para vocês. A gente dança esse samba juntos, então. Isso! Fechou! É isso aí! Vamos treinar até lá. Vai ter até lá para treinar, então. Vai treinar, né, Fernando? Tá fechado.